Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente vai falar hoje sobre elementos do texto dissertativo argumentativo que a gente já conhece tão bem, né? Então, para saber, esse texto dissertativo argumentativo é o principal gênero que é pedido na redação do Enem, né, gente? Aquele Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é muito importante que você já fique preparado, que você já saiba identificar todos esses elementos para que a sua redação ela saia coesa, ela saia bem montada, certo? Então a gente vai falar um pouco sobre cada um desses elementos que a gente precisa conhecer também para não só para o Enem, porque é um gênero textual que também pode ser pedido em outros tipos de concursos ou vestibulares, tá bom, gente? Então não se prendam somente ao Enem, mas ele é sim um gênero predominante do Enem, pelo menos até agora, certo? Então a gente tem a introdução. Então, um bom início de texto é aquele que vai despertar no seu leitor a vontade de continuar a leitura, né? Então, na introdução, você tem que definir o que vai ser dito e vai mostrar para o leitor que o seu texto ele merece atenção. Então, o assunto que deve ser tratado, né, ele vai ser apresentado de maneira clara. Existem assuntos que abrem vários espaços para definições, conceitos, comparações, indagações, citações, certo? Então, assim, com o intuito de facilitar a organização das ideias, ok? Então, mas a introdução ela se dá geralmente no primeiro parágrafo do texto, certo? É a sua carta de, é a sua entrada, é a sua porta de entrada, né? Sua função é delimitar o tema e apresentar a tese. Com base no tema, deve-se apontar a tese que será argumentada ao longo dos próximos parágrafos, tá? Então, no caso do texto dissertativo argumentativo, o tema ele vai envolver um problema que será também exposto junto à tese. Então, a gente tem aqui introdução, tese, problema e tese, certo? Isso tudo nos primeiros parágrafos, é a apresentação do seu texto. A gente tem a parte, o corpo do texto, que é o quê? Que é o desenvolvimento. É aqui que você vai ter que mostrar para o seu leitor que você está dominando o assunto que você está falando. Você está querendo mostrar para ele o seu ponto de vista, certo? Então, assim, o desenvolvimento é o maior e o mais importante, a mais importante etapa desse seu texto. Tá bom? Então, nele você precisa fundamentar de modo racional e bem organizado a tese, né? Por meio de argumentos validados pela razoabilidade, exemplos, né? Uma experiência coletiva. Aqui você vai defender o seu ponto de vista, né? Então, aqui é que você vai mostrar para o seu leitor que você está sabendo mesmo o que é que você está falando. Né? Então, por isso que é muito importante a gente se informar antes de fazer qualquer tipo de texto, qualquer crítica, né? Então, assim, existem vários tipos de argumentos que podem ser desenvolvidos ao longo do seu texto, mas é preciso saber que o tipo de argumento, você vai ter que saber qual é o tipo de argumento que vai se adaptar à sua estratégia persuasiva, certo? Então, a gente tem, por exemplo, o argumento de autoridade, a gente tem o princípio, a causa, a exemplificação, dados estatísticos sobre o assunto, interrogação, alusão histórica, né? Então a gente tem aqui opções, a gente tem possibilidade de colocar até 3 argumentos dentro do seu desenvolvimento, tá bom? Então o terceiro argumento ele é opcional, você pode colocar ou não, tá bom? Mas é muito importante que você encorpe bem, né? Deixa o teu texto bastante encorpado e as citações são bem-vindas, né? As exemplificações são bem-vindas, mas cuidado, tá, gente? Cuidado ao citar os textos motivadores. Isso dá uma casca de banana danada e as pessoas confundem muito e tendem a, em muitos casos, fugir do tema, tá bom? Ou então fazer apenas a cópia dos textos motivadores, o que com certeza não vai contribuir em nada para uma boa nota na tua prova, tá certo? Então, assim, a conclusão. O que é a conclusão? É o espaço, gente, que você vai ter ali para completar as suas ideias. Você já apresentou as suas ideias, você já argumentou no corpo do teu texto, lá no desenvolvimento, as tuas ideias, o tema debatido, e aí ela é o encerramento da sua dissertação, tá certo? Então, você pode muito bem já estar com a ideia, ó, eu já sei como é que eu vou fazer, eu assim, assim, assim. Gente, mas a gente tem umas dicas aqui, tá certo? Você pode procurar terminar a sua redação com conclusões consistentes,
Não deixe nada no ar, certo? Não vá pelo geral, não faça suposições de forma a deixar o leitor pensando, ai, nossa, será que seria legal? Não, tá certo? Então a conclusão ela deve ser elaborada em somente um parágrafo, de poucas linhas, tá? Algumas expressões indicadas elas podem ser usadas, por exemplo, portanto, logo, assim, dessa forma, dessa maneira, etc, tá bom? Então, se pode fazer a conclusão, resumo, né? Os tipos mais comuns são resumo, proposta e surpresa, tá bom? Então, na conclusão, você tem a retomada do teu tema, né? O tema que você falou na redação, durante o teu texto, a proposta de intervenção, que é o quê? É uma sugestão de resolução do problema, solução. Você apresentou um problema, você falou para o seu leitor sobre aquele problema e você apresenta ali no final a proposta de intervenção. E aí, novamente, você reafirma a tese, tá certo? Então, é muito importante que você saiba que esses elementos, eles necessariamente precisam ficar em evidência e serem muito bem construídos, tá? Outra coisa que ajuda demais, tá certo? É o respeito à paragrafação, gente. Respeito à paragrafação. Façam parágrafos. Título, tema, limite de linhas. Respeitem, tá? Respeitem aí e procurem usar os conectivos, tá bom? Para fazer as ligações de um parágrafo com o outro. A gente tem a estrutura geral, que é a que a gente já falou, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então, cuidado, muito cuidado, leiam bastante, não sejam evasivos, procurem embasar bem os seus argumentos, tá bom? Para que o seu texto, eles saibam, sim, o que é um texto coeso e um texto coerente, tá bom? E sim, a sua nota, ela tem muitas condições de ser elevada se você respeitar todas as dicas e souber muito bem do que você está falando. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.